Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Peterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Sejam bem-vindos ao programa Conexão. Um bom dia especial para você que nos acompanha da sua casa, do seu trabalho ou também do seu veículo, percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam a nossa região serrana capixaba. Bom dia aos nossos ouvintes de Venda Nova, de Pedra Azul, Aracê e de toda a nossa região serrana. E claro, não posso esquecer dos nossos ouvintes da rádio online, do Brasil e do mundo. Sejam todos bem-vindos ao programa Conexão. Embora cuidar da saúde do homem seja imprescindível para preservar sua qualidade de vida e longevidade, há quem deixe para buscar ajuda médica apenas em último caso, o que pode gerar consequências graves. Segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a expectativa de vida no Brasil é de 80,1 anos para as mulheres e 73,1 anos para os homens. Portanto, as brasileiras vivem em média 7 anos a mais do que os brasileiros. Um dos motivos para que isso aconteça é a negligência dos homens em relação à sua própria saúde. Para falar mais sobre a saúde do homem, nós recebemos aqui hoje o Dr. Vitor da Gama Gomes, médico da família. Dr. Vitor, seja bem-vindo ao programa Conexão. Bom dia. Olá, ouvintes. Vamos falar um pouco sobre a saúde do homem e também, às vezes, como eu sou um pouco prolixo, vou falar outras coisas que vai vir de acordo com a conversa. Antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão falando sobre saúde do homem. Conexão. Apresentação, Edésio Peterle. Você está ouvindo Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre saúde do homem. Nosso convidado é o Dr. Vitor da Gama Gomes, médico da família. Dr. Vitor, antes de iniciarmos nosso assunto propriamente dito, eu peço que você se apresente aos nossos ouvintes. Você é daqui de Venda Nova mesmo? Não, eu sou nascido em Linhares, mas fiquei em Linhares até os 14 anos de idade, depois eu mudei para Vitória com minha família. Fiz faculdade no interior do Rio de Janeiro, em Campos, na Faculdade de Medicina de Campos. Posteriormente isso eu acabei indo para a Marinha, fiquei na Marinha por pouco tempo porque me machuquei e depois disso eu comecei a atuar na urgências e emergências. E depois de um ano mais ou menos disso eu comecei a migrar também para atenção primária, que vocês conhecem mais comumente como médico do posto, essas questões todas. Já estou formado há 13 anos, faço agora em novembro e depois disso me especializei como médico família há pouco tempo. Dr. Vitor, a campanha Novembro Azul, ela tem o objetivo de alertar para a saúde do homem. Há doenças assim específicas que são mais comuns entre os homens? Sim, tem doenças que a gente vai ver nos homens, principalmente por questões dos órgãos específicos dos homens, né? Os órgãos genitais. E também tem algumas doenças que a gente sabe que são predisposições do homem, tanto por questões ambientais que o homem tem costume de ter, uns hábitos diferentes das mulheres, e também por questões genéticas endócrinas. Exemplo, por exemplo, a questão cardiocircular é maior no homem. A gente sabe disso por questões endócrinas e também fatores ambientais. Além disso, o câncer ligado a questões respiratórias é maior no homem. Câncer de pulmão, câncer de traqueia, devido ao tabagismo. O índice de tabagismo no homem é muito maior do que na mulher. A gente tem normalmente por volta de 3 a 5 vezes mais homens fumantes do que mulheres. Isso vai fazer com que eles tenham mais predisposição a esses cânceres. E doutor, o homem ele tem mais resistência a buscar o serviço de saúde? E se o senhor me disser que sim, o que essa postura pode causar? A questão do homem, a gente tem um fator que eu enxergo como um fator também de cultura. A mulher, ela culturalmente, quando ela se torna moça, vamos botar assim, que começa a menstruação, a mãe faz com que ela busque o serviço médico, ou um ginecologista, ou ainda um pediatra, ou um médico de família, ou um clínico do posto. Isso faz com que ela comece a se aproximar do médico.
O homem não tem nada que marque essa maturação do homem e não tem nada que faz com que a mãe faça ele levar a unidade de saúde ou a questão do médico. O que facilita com que ele fique mais resistente, ele acaba não buscando, ao meu ver. Além disso, tem uma questão cultural. O homem ele acaba tentando segurar mais as dores, tenta segurar mais os seus problemas. E aí, quando busca a unidade de saúde ou busca um profissional, as doenças já estão um pouco mais avançadas. Tanto ela quanto câncer, quanto problemas de pressão, quanto depressão também. Apesar do homem ter menos risco de depressão, falando propriamente dito, quando ele vem com uma forma mais grave do que as mulheres. O senhor falou que o homem tem menos risco de desenvolver uma depressão. Tem algo que explica isso? Também é uma questão tanto de cultura quanto de posição. A gente fala que o tratamento de ansiedade, depressão leve a moderada, ele não precisa de remédios. Apesar de na medicina no Brasil a gente está muito ligado a remédio nesses casos, não necessariamente. 80% não precisaria de remédio, conseguiria curar sem remédio nenhum. Seria o que nós médicos chamamos de família, ou agora os outros médicos acabam puxando isso também, a gente chama de MEV, mudança de estilo de vida. Essas mudanças de estilo de vida vão fazer com que o paciente acabe se curando, tanto da ansiedade quanto da depressão. O homem por si só, por ele ser mais impulsivo, ele acaba facilitando essas mudanças, vamos botar assim. Ele muda com mais facilidade. A mulher, ela é mais resistente a mudanças, então ela pensa muito e às vezes está ligada a algumas coisas também familiares, que ela não consegue fazer essas mudanças, e aí ela acaba se predispondo a doença ficar mais grave, aparecer mais rápido, nem mais grave, mas aparecer mais rápido e fazer com que ela adoeça mais facilmente. O homem, como ele acaba, às vezes, na maioria das vezes ainda no Brasil, ser o tomador de decisões na família, tudo isso, para ele é mais simples ele mudar o estilo de vida. Então é mais simples para ele tomar uma conduta de que, eu vou mudar de tal cidade porque aqui está me fazendo mal. Eu vou sair desse emprego porque eu estou vendo que esse emprego está fazendo mal. Então para ele, como aqui no Brasil a gente tem ainda uma questão patriarcal na família, na maioria dos casos, é mais fácil para ele tomar essa conduta. A mulher não, ela normalmente... ela ou trabalha e acaba dividindo com o marido, então aí depende do emprego do marido, então ela não consegue fazer essas mudanças. A mulher, ela acaba facilitando com que ela tem preocupações com os filhos maiores às vezes, e aí isso faz com que ela adoeça mais mentalmente também. Certo. E agora sobre o câncer de próstata, doutor, quais são os seus fatores de risco, quais são os seus sintomas? Então, vamos começar pelos fatores de riscos que a gente tem certeza, tá? Os médicos têm certeza de alguns fatores de riscos, que é a questão genética. Então, se alguém da sua família teve câncer de próstata de primeiro grau, e a gente está falando pais, filhos, irmãos, o seu risco é muito aumentado. Então, você teria que ficar mais de olho. De segundo grau, ele tem uma certa importância? Tem, mas não é tão forte assim. E aí a gente está falando de tios, avós, não é tão forte, tá? Lembrando que eu sempre gosto de avisar isso, que é para o câncer que a gente está conversando. Exemplo, câncer de próstata, para o câncer de próstata. Então não é porque eu tenho uma predisposição a câncer de próstata que eu vou ter predisposição a todos os outros cânceres. Que às vezes o paciente chega comigo e acha, meu avô teve câncer de próstata, então eu tenho predisposição a todos os tipos de câncer? Não, ao câncer de próstata, tá? A questão de etnia também pesa muito. Então a raça negra, ela tem uma tendência maior a ter o câncer de próstata, tá? E a obesidade, a gente não sabe dizer exatamente o porquê, mas a obesidade está ligada assim. Esses são os fatores que a gente tem certeza. E existem os fatores que a gente tem, alguns estudos apontam e outros divergem. Por exemplo, uma alimentação rica em carne ou com cálcio. Alguns estudos mostram que poderia aumentar o câncer. Só que a gente também sabe que o cálcio também é importante para outras coisas. Então a gente não poderia retirar totalmente esse cálcio, tá? Tabagismo, alguns estudos puxam para ter aumento de risco de câncer, mas ainda não se mostrou nenhuma evidência comprovada que para o câncer de próstata o tabagismo seria um fator bem importante. Legalmente falando, o mais importante seriam esses os mais importantes que a gente tem dos fatores, né? Os sintomas, eles variam um pouco, eles não necessariamente têm que vir todos juntos, e eles podem vir todos juntos também.
Vamos lá. Principalmente o que um homem mais procura a gente, e aí é por isso que eu acredito que a porcentagem é mais alta, são problemas na ejaculação, tá? Quando começa a ter uma dificuldade de ejaculação, ou o jato sai mais fraco na hora de ejacular, isso faz o homem procurar mais um médico e por isso esse índice é maior nesse caso, acredito eu. Além disso, uma dificuldade no jato urinário. Eu sempre brinco que se você está vendo que você conseguia mijar a 1 metro, 2 metros de distância e agora você está conseguindo mijar no seu pé, isso já é uma coisa que a gente se preocupa. Então, significa que tem alguma coisa estreitando, alguma coisa dificultando a passagem dessa urina. E aí é o mais comum, não é a única causa, mas o mais comum é um câncer de próstata de acordo com a idade, logicamente falando. Porque o câncer vai ser mais comum por volta acima dos 30 anos. Então, se for um caso abaixo dos 20 anos, o médico não vai pensar muito em câncer de próstata, tá? Dificuldade de ereção pode acontecer, mas é mais incomum, tá? Às vezes o homem se preocupa muito com isso, mas não é tão comum no câncer de próstata. E uma coisa que eu acho que é válido falar, que o câncer de próstata, apesar que existem formas agressivas que a gente fala, de maneira geral, mesmo as formas agressivas, ele tem um crescimento lento. Então, se o homem procurasse mais a unidade de saúde, relatasse mais as suas dificuldades, com esse crescimento lento a gente teria maior possibilidade de diagnosticar precocemente esse caso e com isso buscar a cura total desse homem. Só que na maioria das vezes, por resistência que a gente conversou anteriormente, ele acaba buscando tardiamente, já com uma questão de metástase, e aí a metástase já não tem mais uma possibilidade de cura, se for uma metástase à distância, principalmente. E aí isso dificulta, e aí os casos que a gente sabe que câncer de próstata levou a óbito, propriamente dito, né? Certo, doutor Vitor, nós vamos dar uma pausa agora na nossa conversa, vamos para o intervalo, mas daqui a pouco o programa Conexão está de volta aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o tema da nossa conversa hoje é saúde do homem. Nosso convidado é o Dr. Vitor da Gama Gomes. Dr. Vitor, no bloco anterior, nós começamos a falar sobre câncer de próstata. O que é a próstata e qual é a função dela no nosso corpo? Ele é um órgão, né, específico, só que ela produz hormônios, então ela tem esse fator de produção de hormônios e tem um fator de produção também para ajudar a formulação da ejaculação. Então, existe o líquido prostático, que o homem, na hora de ejacular, que ajuda a formar a ejaculação. Ah, Vitor, então a retirada da próstata vai fazer com que eu não ejacule. Não, ele faz uma parte do processo da ejaculação. Do mesmo jeito que a gente tem que é produzido espermatozoide pelo testículo, a gente tem a próstata que vai produzir o líquido prostático para isso. E aí, às vezes, é um caso interessante que esse líquido que ajuda a lubrificar o canal, principalmente, esse líquido às vezes sai anteriormente à ejaculação propriamente dita. Aí é casos de que a gente ouve falando que o homem não ejaculou e a mulher engravidou, porque tinha espermatozoide no canal dele, de uma ejaculação anteriormente, há pouco tempo vivo, e esse pouco líquido que saiu ali foi o suficiente para uma gravidez, né? E aí por isso que se você não quer engravidar, e a gente sempre fala camisinha, porque é o método, simplesmente se não tiver parceira fixa, é o método que vai te prevenir mais facilmente. E te previne também de doenças sexualmente transmissíveis, que é uma das questões que eu acabei esquecendo de falar. A gente sabe que alguns estudos mostram, por isso que eu não falei que é 100%, mas alguns estudos mostram que quem pegou clamídia, quem pegou gonorreia e tem essa inflamação por essas doenças, tem mais predisposição a câncer, sim. Mas a gente não fechou isso propriamente dito. E doutor, a partir de um diagnóstico de um câncer de próstata, quais são os caminhos para o tratamento? Tá. Antes de falar, eu acho, no diagnóstico, tem toda uma fase antes. A gente fala que nós, médicos famílias e a maioria dos médicos, a gente separa os pacientes em rastreios e investigação clínica. O rastreio é aquele paciente que vem falar comigo que quer fazer um check-up. Então, tem todo o exame que a gente fala que pode ser tanto de investigação quanto de rastreio. Hoje em dia, teve uma mudança no Ministério da Saúde este ano e uma mudança que já está acontecendo desde 2017 na Europa. A questão da investigação através do PSA e do toque retal, ela não está sendo mais tão validada assim, tá?
Ah, Vitor, mas estou acostumado a fazer e gostaria de continuar fazendo. Tudo bem, mas o seu médico provavelmente vai te orientar que não seria mais tão necessário. Foi uma mudança agora nesses últimos anos. A gente vai só fazer a investigação, esperar o paciente ter uma queixa com a gente e aí fazer essa investigação. Vitor, por que essa mudança? 2 coisas aconteceram. Primeiro, estudos que mostraram em pacientes que faziam a investigação e pacientes que não faziam a investigação e faziam o rastreio, não teve uma mudança no tempo de vida. Teve uma pequena mudança no rastreio na qualidade do paciente com sobrevida, que sobreviveu ao câncer. Muito pequena, 1 a 5%, se eu não estou enganado. Mas, em contrapartida, os exames de rastreios levavam, às vezes, a exames desnecessários e traumas desnecessários. Sobretudo, traumas psicológicos ou traumas irreversíveis do próprio exame. Exemplo, eu faço o PSA. O PSA me veio alterado. Por uma questão de machismo ainda no Brasil, a gente tem uma resistência à questão do toque. Aí a gente evolui para um toque retal. E aí a gente tem uma resistência ao toque retal, questão de ser menos homem, essa questão toda. E isso já leva um trauma psicológico no homem. Então já é o primeiro trauma que a gente levaria. Evoluiu, o médico sentiu alguma coisa ali no toque. Não necessariamente um câncer, mas sentiu alguma coisa diferente. E o médico vai evoluir essa investigação no rastreio, por exemplo, para uma ultrassom. Esse ultrassom pode ser feito tanto por via abdominal, que é menos fiel, quanto por transretal, isso é, através do reto, que é mais fiel. Ok, esse ultrassom veio alterado ou inconclusivo. A gente vai subir, a gente vai passar por um exame mais, que a gente fala, invasivo. E aí a gente vai passar para a questão da biópsia, que é o exame ouro, que é o exame que realmente fecha se é câncer ou não. Só que a biópsia, ela tem como consequência, que é uma cirurgia, ela pode gerar trauma físico e com isso sequelas. Essas sequelas deixam de ser só umas sequelas psicológicas e começam a ser sequelas, às vezes, também irreversíveis. Como exemplo, o homem pode ter problema de ereção pro resto da vida, só pela biópsia. Às vezes pode atingir um nervo e o médico não está vendo, faz parte do processo descrito, não é um erro médico, tá? E o homem pode ficar impotente pro resto da vida. E aí mostrou que esse rastreio causava, às vezes, mais dolo do que salvava a vida. Então, por isso que isso foi modificado a partir de agora, a partir desses anos agora vindouros. Não se falou tanto nisso por causa da questão do Covid, mas já estava sendo modificado aos últimos anos, tá? Com isso, eu já falei algumas etapas aqui. A gente tem o PSA, que é um dos primeiros exames que a gente faz, evolui normalmente para um toque, e posteriormente a gente vai para um exame de imagem, pode ser uma ressonância também, mas no SUS é mais difícil uma ressonância pelo custo da ressonância, é mais fácil a gente buscar um ultrassom pelo custo, tá? A gente tem que falar, a gente tem que lembrar, quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem que pensar em questões de valores. E aí, às vezes, vai ser uma divergência, que você vai no médico particular e ele vai te pedir uma ressonância, você vai no médico do SUS e ele vai te pedir um ultrassom. Os dois estão errados? Não. Os dois podem cometer essas diferenças de condutas, tá? Eu sempre brinco que não existe é muito difícil ter condutas erradas. Existe divergências de condutas de acordo com o profissional e de acordo com o paciente e o local que ele está atendendo. Então, por exemplo, para mim é muito mais fácil, se eu tenho um ultrassom positivo e eu solicitar uma ressonância pelo SUS, essa ressonância sai muito mais facilmente. Se eu não tiver isso descrito, um ultrassom alterado, essa ressonância demora mais a sair no SUS. Não, se eu já tenho um PSA alterado, já tenho um toque alterado, já tenho um ultrassom alterado, essa ressonância vai sair muito mais rápido. Não é hoje em dia, principalmente no estado do Espírito Santo, não é hoje em dia eu colocar urgência ou não urgência. No estado do Espírito Santo a gente começou a usar no SUS um programa, e esse programa a gente joga tudo online, e tudo que o médico escreve ali vai ser visto por um outro profissional, que é um médico regulador que a gente fala, e esse médico regulador ele vai, de acordo com o que você descreve, ele vai dar essa prioridade. Então não adianta eu colocar mais urgente em cima, questões estaduais. Quando é municipal às vezes ainda ajuda, mas estaduais não mais. É o que o médico descreve. Posteriormente, a gente comprovando que a gente tem alterações, seja na ressonância ou no ultrassom, esse paciente vai evoluir para uma biópsia. A biópsia ela é sempre o exame ouro de quase todos os cânceres. Eu não vou falar todos, porque tem câncer que é de difícil acesso.
câncer em cérebro, então é difícil acesso, então a gente acaba fechando para outros métodos antes de preferir uma biópsia, tá? Mas, de maneira geral, o médico só se sente confortável com a biópsia, porque ali ele está vendo que o tecido está alterado, e esse tecido alterado é o que a gente chama de câncer. Então, a partir disso, e a partir da classificação da biópsia, a idade do paciente, comorbidades que o paciente tem, vai ser o profissional, normalmente o urologista, ele vai definir qual vai ser a conduta. Existe tanto um método conservador, como eu falei anteriormente, o câncer ele tem um crescimento lento. Então, se a gente pegar um paciente muito mais velho, exemplo, 80 e poucos anos, 90 anos, a gente vai talvez optar por não fazer a cirurgia. Um paciente mais jovem, sem comorbidades, normalmente a gente vai ser mais enfático na cirurgia, tá? E tem alguns casos, dependendo, a gente pode fazer uma terapia conjunta, tanto a cirurgia quanto a rádio. Normalmente é mais a rádio na próstata do que a químio. A químio é pouco usado na próstata, é mais usado na próstata quando já tem uma chance de metástase, tá? Dr. Vitor, vamos abrir um parêntese aqui. Vamos tentar diferenciar a radioterapia da quimioterapia? É fácil a gente gravar um pouco, porque a rádio responde bem a cânceres lentos e a quimio responde bem a cânceres rápidos, devido à multiplicação da célula. Então, toda vez que você vê um paciente fazendo químio, provavelmente foi um paciente que tinha uma forma agressiva ou um câncer que multiplicava facilmente. Toda vez que a gente prefere uma rádio é porque é um câncer lento e ele não vai responder tão bem à químio, a gente vai preferir a rádio e a cirurgia, né? Depois disso, ele ainda vai manter um acompanhamento, ele deveria manter esse acompanhamento por pelo menos uns 5 anos, tá? Com o médico, sempre fazendo exames periódicos para ver se a gente vai ter uma reincidência desse câncer. E aí a gente volta no que a gente estava falando anteriormente. O homem ele procura menos o serviço de saúde e ele abandona mais facilmente o tratamento. E com isso a gente tem também uma reincidência maior no homem, seja por motivos pessoais, motivos de trabalho, mas ele tem uma tendência a 1-2 anos estou bem, estou indo lá só para ver o médico e pedir os exames, eu acho que isso não vai voltar e vai embora. E aí daqui a 10, 15 anos, quando vai ver, os sintomas não vão voltar mais da mesma forma, porque a gente operou às vezes e tirou totalmente essa próstata. E com isso, os sintomas vão voltar um pouco diferentes. E quando vai ver, já está com metástase. Infelizmente, esse paciente, a chance de a gente conseguir cura é muito baixa, tá? Eu gosto sempre de avisar também que é uma dúvida que a gente tem hoje na unidade de saúde, de acordo com alguns pacientes. Tem paciente que acha que só porque ele começou o tratamento no particular, ele não pode procurar o atendimento no SUS. Tipo, eu fui no urologista e o urologista ele está com uma alta suspeita de câncer e me indicou uma biópsia. Então, com isso, eu vou continuar a fazer a biópsia pelo particular. Não, se você quiser, você pode fazer a cirurgia, que é um tipo de cirurgia pela biópsia pelo particular, mas se optar, a gente também pode entrar pelo SUS a partir do momento que você já tem alguns sintomas. Nós, médicos de família, a gente não chama o privado ou o plano de saúde desse jeito. A gente chama de saúde suplementar. A gente fala que a saúde privada ou plano de saúde, ela está ali sempre para suplementar a primária. Seja por um motivo porque ia demorar muito e o paciente preferiu, ou porque realmente, às vezes, alguns serviços a gente acaba no estado tendo dificuldades e a gente não tendo por muitos meses. Então, a gente fala que ele sempre vai complementar a ajuda do SUS. Então, não é porque você começou no particular que você tem que continuar no particular. Uma das coisas que a gente pode falar propriamente dita, que a parte principalmente de acompanhamento de câncer no Espírito Santo, ela é muito bem feita. Apesar de nossa referência federal ser o INCA, a gente tem aqui hospitais de acordo com o seu câncer que a gente faz isso muito bem feito. Tanto a nossa referência de Venda Nova é Vitória, né, estadual, e aí ali a gente tem tanto a Santa Casa, que são os que pegam alguns casos, quanto a Santa Rita pega outros casos. Existem outros hospitais que pegam? Sim, existe, mas os 2 principais casos na questão de câncer são esses 2 atualmente, tá?
Eu também falo que, tipo assim, eu fiz a cirurgia de biópsia. Você pagou um valor para o médico particular para fazer essa cirurgia de biópsia. E cirurgia de biópsia, ele vai tirar um pedaço dessa próstata, ou vários pedaços, 2, 3. Essa cirurgia de biópsia, se você quiser não fazer essa biópsia pelo laboratório particular, você pode levar esses pedaços que você fez da cirurgia para o SUS e a gente só troca a requisição e é feito pelo laboratório do SUS também. Então também suplementa se você quiser fazer a cirurgia particular e quer fazer o exame, que cada exame, até onde eu tenho uma ciência, histopatológico vai estar custando uns R$150 e às vezes 3 pedaços R$450. E com isso a gente consegue suplementar também desta forma. A gente consegue, paguei a cirurgia e com isso ficou pesado, fazer a biópsia particular tá ruim. Se você procurar o SUS, o médico vai fazer uma troca, vai descrever de onde é aquele pedaço, que é o importante para o médico que vai analisar aquilo ali. E com isso o diagnóstico vai chegar do mesmo jeito na unidade de saúde. Tá? Também fiz a cirurgia de maneira total, particular. E mesmo assim agora está difícil porque eu vou ter que fazer uma rádio e fazer a rádio particular é complicado. É mais comum a gente ter em hospitais públicos. Sim, você traz todo o seu histórico do que foi feito. Eu sempre adianto que o ideal é você ter todo o histórico montado de ordem cronológica quando você procura um médico no meio do caminho, né? Porque não foi ele que deu a continuidade, não foi ele que começou. Então, se você tiver seu histórico, fiz o PSA aqui, tal data, evoluí para um toque retal aqui, tal data, fiz o exame de ultrassom ou de ressonância que a gente conversou anteriormente, tal data eu fiz a biópsia, evoluiu para retirada total ou não da próstata. Aí a gente dá a continuidade pelo SUS. É sempre importante, eu sempre brinco, que o médico às vezes opera e o paciente também está tão preocupado com a cirurgia que ele esquece de perguntar qual cirurgia, ou ele não sabe qual cirurgia foi feita. É importante a gente saber qual é essa cirurgia. Se foi uma retirada total da próstata ou foi uma retirada parcial da próstata. O acompanhamento vai ser diferente. Vitor, tem como você saber disso através de imagem, depois, posteriormente? Tem. Mas você que acabou de passar por uma cirurgia recente, vai ficar um pouquinho mais complexo da gente descobrir. A gente vai evitar que você passe por alguns exames. Então, se você tiver esse histórico, essa descrição da cirurgia, facilita o acompanhamento de todos. Se você for mudar de cidade, se você for continuar no SUS, como a gente conversou, então isso vai facilitar de uma maneira geral. Certo, doutor Vitor, nós vamos dar uma pausa agora na nossa conversa, vamos para o intervalo, mas daqui a pouco o programa Conexão está de volta aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão, apresentação Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o tema da nossa conversa hoje é saúde do homem. Nosso convidado é o Dr. Vitor da Gama Gomes. Dr. Vitor, novembro é um mês que ocorrem as campanhas de saúde do homem, esse assunto fica mais evidente, não é? E aqui no nosso município, quais são as ações dessa campanha, desse mês, que estão sendo realizadas? Uma das formas que o município está fazendo é justamente vindo através dessa entrevista, tá? Da gente tentar difundir mais essas questões, né? Mas cada unidade de saúde agora vai tentar buscar algumas diferenças, tá? Que a gente tem as ordens da Secretaria de Saúde, mas a gente tem algumas liberdades que podem ser feitas de acordo com cada unidade de saúde. Então, por exemplo, tem unidade de saúde que pode fazer palestras em um dia focal e tem unidade de saúde que pode preferir fazer opiniões de acordo com o médico, vai fazendo a consulta individual e vai opinando e vai oferecendo o que você já fez de saúde esse ano. Porque como a gente conversou anteriormente, o exame de rastreio ele não vai ser mais tão indicado assim. Se o paciente vier pedindo, tem médico que pode querer não fazer, eu já vou logo avisando. Tem médico que vai fazer sem problemas. Eu provavelmente, o paciente que já está acostumado a fazer, eu vou conversar o que a gente acabou de conversando, que mudou as normas, mas se ele continuar querendo fazer, eu vou fazer, tá? E aí, então tem unidades que vão fazer individual, de acordo com a consulta com o homem, e tem unidades que vão acabar fazendo chamativas, chamando os homens para falar sobre,
falar quais são os sintomas, falar sobre tabagismo, como a gente falou que o tabagismo também o homem é maior incidência, falar sobre cardiovascular, que o homem tem maior risco cardiovascular. Então a gente não vai mais focar tão só na questão de próstata quanto a gente via nos outros anos, ou pelo menos é isso que é o indicado atualmente. A gente focar mais na saúde total do homem, porque a gente sabe que ele busca... É um mês que alguns homens acabam buscando o serviço de saúde. Não vou falar todos, mas alguns homens. E aí a gente vai aproveitar justamente e tentar fazer mais essas questões que estão mais indicadas. A questão de prevenção cardiovascular, a questão de cessão do tabagismo, que a gente tem programas ligados ao Estado. E aí a gente tem em todas as unidades... que se você procurar, der o seu nome na recepção, tudo isso, que a gente vai fazer um grupo terapêutico, que é o que a gente faz para tentar parar de fumar. Parar de fumar é sempre complicado, é um vício é uma questão difícil de tirar. Eu estou formado há 13 anos, eu faço grupo terapêutico de tabagismo, acho que deve ter pelo menos 11. Na maioria das vezes a gente tem uma reincidência de retorno alta, e eu sempre brinco com o meu paciente que ele não tem que ter vergonha se ele reincidir, que eu acho que é o que mais faz ele não procurar de novo o serviço. É vergonha. Ele tentou uma vez, voltou a fumar, ele fica com vergonha porque ele não conseguiu parar de fumar. A primeira coisa que eu falo para o paciente é não ter vergonha logo antes dele procurar a gente, de procurar o grupo. Se você voltar a fumar, não tenha vergonha. É normal, é comum. A gente não tem que fazer com que você desista por causa disso. A gente está aqui para tentar ajudar, porque o tabagismo a gente sabe que hoje é ligado a várias doenças, né? E complicações de várias doenças. E aí cada unidade vai fazer com que esse serviço de alguma forma, não necessariamente vai ser uma coisa padronizada como era antigamente, tá? No Minete a gente não optou para fazer o dia D, que é onde eu estou atualmente, e a gente optou para, de acordo com os médicos, irem tocando no assunto, na conversa, de acordo com eles forem vendo os pacientes. E com isso, eu particularmente acho mais interessante também para a gente mudar um pouco esse paradigma de procurar só em novembro. E a gente começar a procurar o médico em todos os momentos. Deixar, Vitor, quero fazer o PSA. Deixar de fazer só em novembro. Você pode, eu brinco que você não precisa fazer, se você quiser continuar fazendo, você não precisa fazer só em novembro. É interessante você separar uma data, concordo. Que não precisa ser feito de 6 em 6 meses, nada disso. É anual ou bianual. Então, com isso, você separar talvez o seu aniversário, seria ou perto do seu aniversário, no mês do seu aniversário, seria uma estratégia, ao meu ver, para o paciente um pouco mais interessante. Porque se você procura só em novembro, todo mundo procura só em novembro, todos os homens, a gente não vai ter condições de atender todos pelo volume que vai ser procurado naquele momento. Se a gente conseguir diluir isso ao longo do ano, a gente vai fazer com que a gente consiga atender a todos. A gente tem que entender que a gente tem, do jeito que funciona o médico de família ou estratégia de saúde da família, a gente tem um médico que atende por volta de entre 2.500 pessoas a 4.500 pessoas. Se a gente pensar que 50% mais ou menos a 40% são homens, então se todos procurarem de uma vez, realmente naquele mês o médico não vai dar conta. Então eu acho essa estratégia de a gente diluir isso mais interessante até para o homem, para ele tirar essa questão de só procurar saúde em novembro, quanto para até o serviço, para facilitar a gente dar uma melhor qualidade de atendimento para esse munícipe. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco, e também agradecer ao nosso convidado, Dr. Vitor da Gama Gomes, pela participação no programa de hoje. Dr. Vitor, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado por ter sido chamado para fazer o programa, tá? Voltando a falar com você, ouvinte, homem, gostaria que você ouvisse o que a gente conversou aqui agora e colocasse um pouco para dentro de você e falar assim: e eu? Quando foi a última vez que eu procurei um médico? Se você falar assim: a última vez que eu procurei um médico não faz muito tempo, porque eu fui no hospital. Não, isso você procurou porque você estava com algum problema agudo de saúde, e não por uma questão de se preocupar com a sua saúde. Quando foi a última vez que você foi no médico para se preocupar com a saúde? Pergunte isso para você. Se você está achando ou não lembra a data, isso já é um sinal de alarme.
Se você não lembra quando foi a última vez, significa que você não deve ter muitos meses ou anos até. E com isso, talvez seja interessante você procurar um profissional, seja ele qual for, que você tenha, que goste, às vezes, no particular, ou no SUS, se você é o seu na unidade de saúde. E com isso, conversar com ele. E aí, conversar com ele e buscar todo o método de rastreio que seria interessante para você. Não deixe para você achando que você vai perder tempo. Na maioria das vezes, vocês acham que eu perder 1, 2 horas de trabalho para ir em uma consulta, eu vou perder tempo e com isso vai me atrapalhar o meu trabalho. Eu sempre brinco que se você perder 1 hora da sua vida por 1 ano, às vezes você vai ganhar 2, 3, 5 anos. Então você vai ganhar muito mais tempo. Então se você for pensar em tempo, é muito melhor você procurar quando você não está doente do que quando você está doente. Que aí sim, se você estiver doente, o tratamento vai demandar mais tempo. E aí você vai ficar mais tempo afastado do seu serviço. Então procure o seu médico. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.